Oi, aqui é a Mari do Seu Distante. Vocês não vão ficar com reflexo no óculos por muito tempo, porque já já eu vou trocar a tela aqui. Por quê? Eu vi muitos vídeos desse tipo no ano passado, só que eu não sabia gravar a tela do computador pra poder fazer isso pra vocês e também não tinha um tema muito interessante pra trazer aqui. Então agora que o ano de 2020 acabou, eu vim ranquear as minhas leituras do ano e demorou um tempinho sim, porque eu queria postar algumas coisas mais legais antes, mas esse vídeo também vai ser legal, então já deixa seu like, se inscreve se você é novo por aqui e ativa as notificações pra ficar sabendo sempre que sair vídeo novo aqui no canal, o que é todo dia às 19 horas, então é bem fácil, é só você vir aqui todo dia depois das 7, que vai ter vídeo novo te esperando. E vamos começar, eu separei aqui 7 categorias. Então, vocês estão vendo aí, eu vou trocar a tela para vocês verem melhor. Separei aqui embaixo todas as minhas leituras que eu fiz no ano de 2020, foram um total de 62 livros. E as categorias então são Amei, que são para livros favoritados. Muito bom, são livros 5 estrelas, mas que eu não favoritei. Bom, 4 estrelas. Ok, são 3 estrelas. Deu pra terminar, são 2 estrelas. Blé, é 1 estrela só. E não sei nem o que dizer, que tem um livro só que vai se encaixar nessa categoria e vocês vão entender por que daqui a pouco. Então vamos começar pra não ficar muito grande, porque eu vou ter que falar um pouquinho de cada livro aqui, porque eu não fiz um vídeo mostrando todas as minhas leituras, eu fiz aquele vídeo mostrando os melhores e os piores, então aqui vocês vão ver literalmente todos os livros que eu li, dentre os que eu gostei, os que eu não gostei, os que ficaram ali no meio termo. Então só esperando o mozão colocar a senha. Ah, não acredito que saiu tudo da ordem aqui, eu tinha colocado tudo na ordem ontem e aí ele saiu da ordem, mas enfim, vamos lá. O primeiro livro que eu li no ano foi O Menino que Perdeu a Magia, e ele foi o primeiro livro que eu li e foi o primeiro favoritado do ano, então está aqui em Amei. Ele é sobre um menininho aí que vai se mudar com os pais depois que o pai dele quebra, eles ficam sem dinheiro e antes eles moravam numa casona, tinha que trocar de imóvel todo ano, para os parentes irem nas festas no ano e ver que a mobília era nova, era cheio de coisa assim, a mãe do menino, até os amigos dele, ela escolhia, tipo, essa pessoa não é pra você, não combina com a gente. Então assim, depois que eles ficaram sem dinheiro, eles tiveram que mudar a forma de pensar deles e aí a gente vê isso pelos olhos do menininho. E é uma história muito bonita, é um livro muito curtinho, vale muito a pena ler. Tem resenha desse livro aqui no canal, então eu vou deixar o link passando aí nos cards caso você ainda não tenha assistido. O segundo livro que eu li no ano foi O Hobbit, foi uma releitura e eu achei muito bom, foi 5 estrelas. E eu reli porque eu ia participar de um projeto de leitura lendo Tolkien, lendo a Terra-média, só que eu acabei empacando, então eu reli o Hobbit no começo e aí depois eu acabei lendo O Senhor dos Anéis e parei por aí mesmo, então daqui a pouco eu falo do Senhor dos Anéis. O próximo livro que eu li no ano foi A Lâmina da Assassina, agora eu tô caçando ele aqui. A Lâmina da Assassina, então, é um livro de contos, é tipo um livro zero da série, onde a gente vai conhecer o passado da Celina antes de ser a assassina do rei, antes de passar por tudo que ela passou lá no palácio, se envolvendo com as pessoas do palácio e tal. E eu gostei, assim, da maioria dos contos, mas de outros eu não gostei. Então eu deixei aqui em ok, 3 estrelas. O próximo livro que eu li já foi pro projeto Resenhando Clássicos e foi As Mil e Uma Noites, porém esse livro tem um problema que uma história vai ligando na outra e aí você já não sabe que história ela tá contando e qual história ela já acabou, qual história ainda não acabou. E foi muito confuso, então fica aqui também em ok, mas tem muitas histórias bem legais. E eu ainda não li o segundo volume, preciso, mas tô me segurando justamente por causa dessa embolação toda aí das histórias. Mais um livro pro projeto de clássicos que eu li também foi Frankenstein. Esse eu li em conjunto com uma seguidora lá no Instagram, que ela queria ler também, e a gente leu junto, foi conversando pelo direct. E acho que Frankenstein todo mundo conhece. E tá aqui em ok também, porque eu tinha uma ideia de como seria esse livro e não foi nem um pouco parecido como eu achei que seria. Então assim, foi ok. Depois eu reli Trono de Vidro, o primeiro livro da série Trono de Vidro, e muito bom, aqui 5 estrelas. O primeiro e o segundo são um dos meus favoritos da série, então 5 estrelas pro primeiro. E aí comecei também a minha saga de leitura da série Outlander. O primeiro volume de Outlander, então, eu já tinha começado a assistir a primeira temporada antes de ler o livro, então meio que o começo foi um pouco cansativo, mas eu acabei dando 5 estrelas pra ele, muito bom, porque
quando a Claire chega em 1745 e ela vai conhecendo todas aquelas pessoas e se envolvendo com todas aquelas pessoas, a história fica maravilhosa. E o segundo livro fica melhor ainda, então leiam Outlander. Depois eu tenho aqui também, o próximo livro que eu li foi Coroa da Meia-Noite, o segundo volume da série Trono de Vidro. E esse daqui foi 4 estrelas. Bom, eu disse que ele é um dos meus favoritos da série e dei 4 estrelas, né? Mas provavelmente foi alguma coisa aí que aconteceu que eu acabei abaixando uma estrela, porque foi uma releitura, então eu posso ter percebido alguma coisa que me incomodou agora e que não me incomodou na época que eu li pela primeira vez. Então foi bom, 4 estrelas. Ah, não, mozão. É porque bloqueou. Pronto. O próximo livro que eu li foi O Sétimo Unicórnio, da Kelly Jones. Esse livro, ele é bem interessante porque ele se passa, assim, nos dias de hoje. Na verdade, ele se passa em 2010, mas é sobre... A protagonista, ela é historiadora, ela é curadora de um museu, então ela sai aí em busca de uma tapeçaria que tem uma história bem peculiar. A tapeçaria é meio que uma declaração de amor de um cara que faz tapetes, que eu não sei como é que é o nome específico da profissão agora. É uma declaração de amor dele pra uma princesa, então obviamente que o amor deles é proibido. E ele faz esse tapete em homenagem a ela, e a protagonista, ela vai procurar essa tapeçaria, e a gente acompanha também um pouco da narração aí do século 13, 14, enquanto esse tapete tá sendo feito. Eu acho que deu pra entender, ficou meio confuso. Mas tem resenha lá no Instagram, então se você não viu ainda, vai lá que eu deixo o link no box de descrição, e aí você vai lá ler a resenha e conhece um pouco a história. Eu gostei bastante desse livro, então tá aqui em bom 4 estrelas. Depois eu li um livro que eu não sei como é que eu vou colocar ele, porque eu dei 4 estrelas pra ele, mas eu favoritei. Pois é, eu vou colocar aqui em Amei, que é um livro que tem umas mensagens muito interessantes, a narrativa é divertidíssima, os personagens são uma vaca, um peru e um porco, e dá pra aprender muito com eles, muitas mensagens assim em relação ao consumo de carne, meio ambiente, esse tipo de coisa. Recomendo pra todo mundo, Holy Cow. O próximo livro que eu li foi As Garotas, e esse daqui foi um misto, assim, de YA com thriller, mais ou menos, digamos assim. Porque o livro se passa na época ali do grupinho de Charles Manson, que foi um serial killer ali bem famoso da década de 70. E ele acompanha uma jovem que vai se envolver aí com essas pessoas em um determinado momento. E a vida dela vai virar de cabeça pra baixo, porque ela não sabe mais se ela fica com a família, se ela fica com esse grupo de hippies aí que seguem um cara estranho e eles vão fazer uma coisa esquisita numa noite aí. Então eu acabei dando 3 estrelas, porque essa coisa dos anos 70 me envolveu. Eu nunca tinha lido um livro que se passasse nessa época, mas ao mesmo tempo essa temática assim mais de thriller, de serial killer não me envolveu tanto. Então ficou aqui em ok. Aí depois, finalmente, então, eu li A Sociedade do Anel, o primeiro livro da trilogia do Senhor dos Anéis. E, deixa eu ver aqui. Bom, assim, não vou nem comentar sobre o capítulo de 50 páginas em que não acontece absolutamente nada. Porque tinham muitos capítulos, assim, a partir de um momento que eles começam ali a viajar. Basicamente, a narrativa é o que eles veem pela estrada, então é tipo eles falando que viram muitas coisas e não fizeram nada. É bem cansativo da metade pro final, então ficou aqui bom. O próximo livro foi o volume 3 de Trono de Vidro, Herdeira do Fogo. Esse livro aqui também é muito bom, ela passa por uma fase de aprendizado e treinamento que é bem legal de acompanhar. Então ficou aqui muito bom, eu dei 5 estrelas pra esse livro. O próximo livro que eu li foi a trilogia Star Wars. Na verdade eu comecei lá em janeiro e aí terminei em março, ou comecei em fevereiro e terminei em abril, alguma coisa do tipo. Mas então eu li um livro, um episódio por mês, e aí eu finalizei ele depois que eu li toda essa galera aqui. E aí, deixa eu ver aqui, eu dei 4 estrelas. Bom, não foi uma coisa maravilhosa porque eu não sou muito assim de ficção científica, então muitas cenas que tinham muitos nomes de nave e especificação tipo de armas e batalhas no espaço, eu me perdia completamente. Então 4 estrelinhas pra Star Wars. Depois eu li 2 livros do Shakespeare, eu fiz um vlog especial aqui no canal mostrando aí o meu dia lendo O Mercador de Veneza, que é o primeiro livro que tem aqui, que eu gostei muito, ficou aqui em bom 4 estrelas. E Romeu e Julieta, que eu não gostei, então
Vai ficar aqui em Deu Pra Terminar, 2 estrelas. Achei muito dramático Romeu e Julieta, e O Mercador de Veneza eu achei bem divertido, foi bem diferente, assim, foram 2 obras que eu, né, me envolvi com elas de jeitos bem diferentes. Então, o primeiro livrinho aí de 2 estrelas do ano. Depois eu li um romance de época. Outlander também é romance de época, mas assim, romance de época mesmo. Aqui, Uma Dama Fora dos Padrões, da Julia Quinn. Conhecemos aí alguns antepassados da família Bridgerton. E a Billie Bridgerton é maravilhosa, o livro ficou aqui em muito bom, 5 estrelas. E também logo em seguida eu li O Marido de Faz de Conta, que ficou aqui em bom 4 estrelas, porque ele se passa em Nova York e isso tirou completamente a magia dos romances de época pra mim. Tá que Outlander se passa na Escócia, mas a Escócia é muito mais interessante do que Nova York. Então, o fato de ter se passado em Nova York foi um balde de água fria pra mim. Depois eu li Circe, que é sobre mitologia grega, e eu gostei bastante. Foi meu primeiro contato com mitologia grega fora da escola, e eu dei 4 estrelas pra ele, então fica aqui, hein? Bom. Depois eu li Vilão, da Rainha Vi Schwab, maravilhosa. Eu adorei esse livro. Muito bom. Tem um negócio meio experiências de quase morte, e as pessoas que passam por essas experiências ganham alguns superpoderes, e aí nós temos 2 amigos de faculdade que começam a pensar um pouco diferente, e aí um deles acaba indo preso, e aí ele volta querendo vingança, e a gente vai acompanhar da metade pro final do livro uma contagem regressiva e até eles se encontrarem e resolver essa desavença que eles tiveram aí na época da faculdade. É uma história bem interessante, bem envolvente. E eu li bem rápido também. Então, muito bom, 5 estrelas. O próximo que eu li foi A Bruxa do Mar. Aqui a gente tem uma história, então, de sereia e mitologia nórdica. E foi uma história bem legal. E 4 estrelinhas, porque... eu não sei porque... eu esperava mais sereísmo. Teve muito pouca coisa de sereia, então acho que isso me decepcionou um pouco. Mas, no geral, a história é muito boa. Na Hora da Virada... eu tenho um certo problema com esses livros que trazem representatividade, porque alguns trazem representatividade de uma forma que parece que quer enfiar isso goela abaixo na gente, não parece natural. Então, esse daqui eu acabei deixando com 3 estrelas, foi uma leitura ok. Sem contar que eu achei a protagonista muito mimada pra situação que ela tava passando, tipo, as atitudes dela muito, tipo... enfim, se você leu, acho que você sabe do que eu tô falando. E não gostei tanto assim desse livro. Eu ainda quero ler O Ódio que Você Semeia, parece ser bem interessante. E parece que eles se passam aí, na Hora da Virada, se passa 1 ano depois de O Ódio que Você Semeia. Então eles meio que se completam. E eu queria muito ler O Ódio que Você Semeia também. Mas infelizmente Na Hora da Virada não foi pra mim. Eu inclusive já passei ele pra frente. O próximo livro que temos aqui é Everless. Everless começou de um jeito muito confuso. Quem assistiu o vlog foi um desafio também de lendo livros em um dia. E eu comecei não entendendo nada. E aí eu terminei amando. Então, muito bom, 5 estrelas. Aqui a gente tem um universo, um reino em que o sangue dos pobres serve para fazer moedas de ferro de sangue para a realeza. E aí a realeza toma essas moedas de ferro diluída no chá, ou na água, ou simplesmente toma ali, sei lá. Enfim, o povo rico lá toma essas moedas de ferro de sangue para ficarem mais jovens. E não só eles ingerem essas moedas, como eles também usam nas plantas para deixar as plantas mais bonitas. Então os pobres lá se matam de trabalhar para conseguir dinheiro e poder dar esse sangue pra eles, porque o sangue é uma moeda de troca mesmo. Então algumas pessoas, como o pai da protagonista, ficam bem fracas aí por ter que tirar muito sangue de uma vez só. O próximo livro foi pro projeto Resenhando Clássicos também, e vai ser o primeiro livro da categoria Blé. Eu odiei esse livro, eu achei muito chato, eu tava esperando muitas aventuras de pirataria e não foi nada disso. Tiveram aventuras de pirataria, mas não de um jeito que me envolveram, e os personagens também muito confusos, não me apeguei a ninguém, não gostei. O próximo livro foi de Star Wars, que é Estrelas Perdidas, da Claudia Gray.
E eu achei ok, porque eu acho que o romance atrapalhou um pouquinho aqui na história, então acabei dando 3 estrelas. Mas aqui a gente conhece dois personagens que acabam se dividindo aí entre rebeldes e império. Desde criança ali eles querem muito ir para a Academia Imperial pilotar as naves do Império, mas os rebeldes acabam tomando força e atraindo um desses amigos e ele acaba mudando de lado. E aí a gente vai acompanhar então esse relacionamento deles, tendo essas visões diferentes do que está acontecendo. E eles acabam se apaixonando aí no meio do caminho e aí isso estraga um pouco o clima de treta aqui do universo de Star Wars. O próximo livro que eu li foi Felizmente o Leite e eu dei 5 estrelas, muito bom, muito doido esse livro. Foi o primeiro livro que eu li pra Booktubatona. Se você não assistiu o vlog da Booktubatona, vai lá assistir que eu falo sobre esse livro aqui. É um pai que sai pra comprar leite de manhã pra pôr no cereal dos filhos e aí ele se envolve em várias aventuras alienígenas e dinossauros e vulcões e muitas coisas loucas só pra comprar um leite. O próximo livro é 10 Dates Surpresa. Esse daqui vai pra... deu pra terminar também. É um livrinho, assim, se você não quiser nada, assim, não espera nada do livro, acho que você vai gostar. Mas eu esperava um negócio bem mais divertido e acabou ficando bem cansativo, bem chato. Algumas cenas, assim, que mexeram com o meu pessoal, porque eu tenho um negócio que eu tenho uma agonia que... Não sei, não vou falar, mas a irmã da protagonista fica mandando umas mensagens nem um pouco agradáveis de ler. Ela tá grávida e aí ela fica mandando uns pensamentos ali que você podia guardar isso pra você mesma e aí acabou estragando toda a história pra mim. Então, deu pra terminar, 2 estrelas. O próximo livro foi Daqui pra Baixo, do Jason Reynolds. Esse livro ele é escrito de um jeito bem diferente, então é uma leitura que dá pra fazer bem rápido e é uma leitura bem intensa também, porque o protagonista tá ali descendo 7 andares de elevador pra ir vingar a morte do irmão dele. E aí, ao longo do caminho, ele vai parando nos andares e vai refletindo sobre várias coisas que ele aprendeu com o irmão, com os amigos do irmão, com o pai e a mãe. E eu achei bem interessante, então eu dei 5 estrelas. Muito bom esse livro. O próximo livro é Rainha das Sombras, o 4º livro da série Trono de Vidro. E esse daqui também é muito bom, porque a protagonista tá passando ali pela fase de treinamento também, mas já começam a acontecer ali algumas estratégias pro vamos ver de fato, né, pra guerra em si que vai acontecer nos próximos livros. Então achei muito bom, dei 5 estrelas. Ah, não, na verdade, esse daqui eu cheguei a favoritar, então tá aqui, hein? Amei. O próximo livro que eu li, mais um livro pra categoria Deu Pra Terminar. Esqueci até o nome do livro. Me Chame Pelo Seu Nome. Esse livro, eu li ele em um dia, porque eu tava no meio de uma maratona 24 horas, mas foi bem complicado, porque nada acontecia, a forma como o autor resolveu narrar essa história foi bem complicada, porque ele não é dividido em capítulos, ele é dividido em 4 partes, se eu não me engano, e aí são tipo 100 páginas que você tem que ler de uma vez pra poder parar em um lugar que faça sentido. Então foi bem cansativo, sem falar da cena do pêssego. Essa cena do pêssego no filme, nossa, ficou pior ainda. Muito esquisita. E é isso, deu pra terminar. Mas é uma história interessante, muitas reflexões. Eu só não dei esse livro embora porque eu marquei muita coisa nele, então assim, fiquei com preguiça de tirar as minhas fitinhas. E é isso. O próximo livro que eu li foi Outlander Libélula no Âmbar, 2º livro da série Outlander. E esse daqui já foi muito melhor do que o primeiro. Eu dei 5 estrelas pra ele. Pro primeiro também, né? Sim, pro primeiro também, mas ele foi muito melhor do que o primeiro. O Grande Gatsby... Blé. Não gostei, não me conectei com os personagens, não me conectei com o que estava acontecendo na época, não entendi o que estava acontecendo entre os personagens. E é isso. Sim, o começo estava confuso e no final estava parecendo que eu estava no começo. Então, foi o que aconteceu. Mas eu li. Nem foi pro projeto de clássicos, eu li porque eu queria ler ali, li e matei a curiosidade. Depois eu assisti o filme também pra ver se eu entendi o que aconteceu, mas fiquei boiando do mesmo jeito. Sem falar que o filme estragou ainda mais a minha experiência, porque trilha sonora não correspondente com a época em que o livro se passa.
Próximo foi um mangá chamado Doubt. É o primeiro volume e é de um joguinho onde tem aí vários coelhos e aí tem um lobo no meio dos coelhos e esse lobo sai matando os coelhos. E aí os personagens têm que descobrir quem é o lobo e se eles apontarem, culparem a pessoa errada, é um coelho a menos pra ajudar eles e o lobo vai continuar comendo os coelhos. Só que não é só um joguinho, pessoas morrem de verdade e eu gostei muito desse mangá. Deixa eu ver, 5 estrelas. Eu li só os 2 primeiros volumes, então daqui a pouco o segundo volume aparece. Guia para Assassinos sobre Amor e Traição também foi pro desafio de lendo livros em um dia. Esse livro é incrível, tem uma companhia de teatro e a protagonista ela faz parte de um grupo ali meio que rebelde que quer matar a rainha. E por causa de uma rixa religiosa, e aí ela se infiltra nessa companhia de teatro porque ela sabe que a rainha vai assistir e ela se disfarça de homem para poder participar da companhia, porque a gente sabe que naquela época as mulheres não podiam atuar, né, no teatro, então eram os homens que se vestiam de mulheres. E aí é bem interessante a forma como os personagens vão se envolvendo e como um vai desconfiando do outro e como as coisas vão acontecendo no final. É bem emocionante, eu gostei muito desse livro. Então, muito bom, 5 estrelas. O próximo livro foi Um Lugar Só Nosso. Esse daqui eu gostei, ele foi ok. Se passa em um lugar diferente, ele se passa em Tóquio? Acho que é em Tóquio. E aí, na Coreia do Sul. Acho que é na Coreia do Sul. Confusa. E eu acho que esse livro funcionaria muito mais como um filme, porque são cenários muito difíceis de imaginar e mesmo que eu pesquise no Google aparece muita coisa parecida. Então, assim, foi difícil me conectar com o ambiente e com os personagens do jeito que tá aqui. Mas é basicamente um fotógrafo e uma cantora K-pop que estão ali cansados do jeito que eles vão levando as coisas e eles querem tirar um tempo pra eles e aí a cantora de K-pop acaba fugindo do hotel onde ela tá hospedada e o fotógrafo acaba esbarrando com ela aí numa noite voltando pra casa e ela vive aí um dia que ela não poderia viver se ela ficasse ali colada com os seguranças e agentes e essas coisas. É uma leitura bem legalzinha de fazer, assim, bem rápido de ler e o romance é bem bonitinho também. O próximo livro é O Segredo da Livraria de Paris. Esse livro se passa durante a primeira... acho que é a Primeira Guerra Mundial. Não, segunda. Eu acho que é a segunda. A protagonista, ela vai em busca do único parente vivo dela, o parente mais próximo, assim, que é o avô dela. E ele tem uma livraria, e aí ela vai procurar uma vaga de emprego nessa livraria para conhecer um pouco mais ele, sem contar nada pra ele. E aí ela acaba que vai se apaixonando também, conhecendo um pouco do passado dos pais dela. E eu achei bem interessante essa história, eu dei 4 estrelas, foi um livro bom. Eu não sou muito acostumada a ler livros com essa temática assim de guerra, então, mas esse não foi focado na guerra, foi focado mesmo na descoberta da protagonista e foi uma experiência muito boa. O próximo livro me deixou bem confusa, deixa eu só mudar a tela aqui do celular. Foi uma leitura confusa porque eu não conheço a lenda original do Rei Arthur. Agora eu tô lendo, né, As Brumas de Avalon, mas assim... antes eu não conhecia nada, então eu fiquei bem confusa, mas eu acabei dando 4 estrelas porque fantasia. Fantasia é bem difícil de eu não gostar. Então eu dei 4 estrelas só por causa disso mesmo, porque eu fiquei um pouco confusa ali com o que a autora fez com os personagens, tipo... esse personagem no original era assim e essa foi a mudança que a autora fez. Eu não consegui relacionar isso porque eu não conhecia o original. O próximo livro foi um YA também, Frank e o Amor, também com essa cultura mais asiática e pais controladores que querem casais, querem que seus filhos fiquem com coreanos também. E aí o Frank e uma amiga dele vão fingir um relacionamento pra poder sair com as pessoas que eles realmente gostam. E vai acabar nascendo um romance daí que a gente sabe que esse negócio de relacionamento fingido sempre resulta num relacionamento real. E aí eu dei 5 estrelas pra esse livro, foi realmente muito bom, foi um YA um pouco mais maduro, não foi tão besta assim quanto os outros. Não que eu não goste dos YA bestas, eu gosto muito, mas ele foi um pouco mais interessante. Aí temos também Depois que Tudo Acabou, que é um livro bem curtinho, mas que é bem intenso. Ele se passa ali depois de um furacão que passou pela cidade e a protagonista estava sozinha em casa. Então ela sai pra buscar pela mãe, a irmã e o padrasto dela, que também não estava em casa. E aí ela vai vendo tudo que aconteceu ao redor e conhecendo o que aconteceu com as pessoas, com as outras pessoas além dela.
E eu dei 5 estrelas pra esse livro também. O próximo foi Matadouro 5. Eu dei 3 estrelas porque esse livro é um pouco confuso. Temos ali um veterano de guerra que está se recuperando e na fase de recuperação ele leu muitos livros de ficção científica, então ele fala umas coisas muito esquisitas e que ele foi abduzido e que nesse planeta para onde ele foi ele era de um zoológico onde os alienígenas viam os humanos. É muito louco. E aí foi 3 estrelas porque foi muito confuso, não consegui me conectar muito bem com a história. Depois eu reli o tomo 1 de Império de Tempestades. Então, tá aqui. Não tem muito o que falar, é o 5º livro da série. As coisas já começaram a acontecer. E eu dei 4 estrelas pra ele. Também não sei porquê, mas dei 4 estrelas pra esse livro. Temos aqui o próximo mangá, próximo volume de Doubt, volume 2, que eu também dei 5 estrelas pra ele. O próximo que temos aqui é Os Três Mosqueteiros, foi outro clássico também. Esse eu comecei um pouco confusa também, porque a única experiência que eu tinha com Os Três Mosqueteiros é de um filme da Barbie. E aí o começo eu entendi um pouco ali o que estava acontecendo no geral, mas aí no meio ficou um pouco confuso e aí no final eu fui gostar mais do livro. Mas eu acabei dando 4 estrelas mesmo assim, porque é uma história bem interessante. Acontecem várias coisas ali, uma coisa vai emendando na outra, e aí personagens que você acha que não se conhecem, na verdade se conhecem e se odeiam, e se juntam com outros personagens que você também achou que eles não se conheciam pra poder ir contra um inimigo específico. É um monte de história aí envolvida na outra. E isso estragou um pouquinho, porque eu já não sabia mais o que estava acontecendo, mas eu gostei. Depois... o livro da categoria Nem Sei O Que Dizer. É um livro, tipo, jornalístico, então ele não é uma história inventada aí pelo autor. Aconteceu, só que foi uma leitura bem arrastada, bem difícil. Eu tive pesadelo com esse livro, então eu acabei não dando estrelas pra esse livro, porque é uma história real. E a narrativa, eu não gostei da forma como esse livro foi escrito, a narração mais jornalística, assim, porque foi muito técnico e eu acabei não entendendo boa parte do que o autor escreveu aqui. Então eu acabei não avaliando. Depois de Os Sertões, eu li Crônicas dos Nove Reinos, que é um livro sobre mitologia nórdica, então não tinha como eu não amar. Tem resenha desse livro aqui no canal, então eu não vou falar muito dele por aqui. 5 estrelas, muito bom. Depois, um ano depois, né, um ano lendo esse livro, meio do clássico do H.P. Lovecraft, eu dei 3 estrelas pra ele, tá aqui, bom. Por quê? Eu gostei muito dos 6 primeiros contos, que ocupam metade do livro, e os 2 últimos contos, que é tipo a outra metade do livro, foram muito arrastados e confusos, então acabei diminuindo aí 2 estrelinhas pra esses 2 contos, 1 estrela pra cada conto, basicamente, e aí ficou com 3 estrelas. Depois tivemos Sangue, que é o primeiro volume da trilogia do Vampiro de Mércia. Esse livro eu gostei bastante, tá aqui em 4 estrelas. E nós temos um vampiro que alguém aparece pra ele e fala que ele tem que ajudar essa pessoa, ou essa pessoa vai ajudar ele, e alguém tá voltando pra se vingar. É uma história bem louca, assim. E ele vai ter que se juntar com uma adolescente humana, e eles vão ter que descobrir quem é essa pessoa que tá voltando pra se vingar e o que tá acontecendo. Tem umas sombras aí rodando pela cidade, uns demônios atacando outras pessoas. Não sei se pessoas em si, mas tem umas sombras aí ameaçando a realidade aqui do tempo onde o livro se passa. Que ele se passa nos dias atuais, mas o vampiro, ele, né, acorda de tempos em tempos pra poder se alimentar, e ele já viu bastante coisa, e agora que essas coisas estranhas estão começando a acontecer. Tem o 2º volume aqui, mas eu ainda não li, e o 3º volume ainda não foi lançado, então preocupada. Voltando com a saga de leitura de Harry Potter, eu li Harry Potter e o Enigma do Príncipe. 4 estrelas, foi um livro bom, a gente conhece aí um pouco do passado do Voldemort, e eu confesso que nesses últimos livros de Harry Potter, o 5, 6 e 7, eu gosto muito mais de quando a história volta pra outros personagens do que acompanhar o próprio Harry. Então, 4 estrelas aí só por causa do passado do Voldemort, porque o Harry em si continua um saco.
um ano também lendo esse livro, Escuridão Total Sem Estrelas, e aí eu terminei de ler no ano passado. São 4 contos, eu li 2 contos em 2019 e 2 contos em 2020. E eu gostei muito dos contos que eu li em 2020, então eu acabei dando 4 estrelas para esse livro. Tem resenha desses 2 contos que eu li no ano passado lá no Instagram, caso você ainda não tenha visto. E aí temos aqui também um livro nacional muito, muito bom. Eu dei 4 estrelas e meia, mas eu vou colocar aqui no muito bom 5 estrelas, porque tá quase ali, né? E eu fiz um vlog também só pra esse livro aqui no canal, se você não assistiu, vai lá assistir, pra conhecer um pouco mais sobre essa história. A protagonista parece que ela atrai coisas ruins ali, as pessoas que se envolvem com ela também ficam meio perturbadas da cabeça, tipo, querendo fazer coisas ruins que elas nunca fizeram. E é bem interessante. Outro livro nacional que eu li também foi Dois Lados do Agora. Esse daqui ficou no bom, 4 estrelas, porque ele tem uma pegada mais assim de acompanhar artistas musicais, acompanha uma banda e uma cantora. E aí eles vão se envolvendo, parece que tem uma banda que tem um passado ali com essa cantora que vai se envolver ali com outro músico, e aí a gente vai acompanhando o passado e o presente, mas a forma como a autora colocou, intercalou o passado e o presente, me fez achar que eram 2 histórias paralelas, e aí só no final que eu fui entender que era a mesma história. Então assim, foi um pouco confuso, mas eu gostei bastante no final. E aí o segundo tomo de Trono de Vidro, que eu também dei 4 estrelas. Eu não gostei muito dessa parte, assim, porque tem mais romance, e aí eu não gostei dessas partes de romance, então eu tirei 1 estrela por causa disso. 1 ou 2 anos depois, eu finalizei Tormenta de Espadas, e eu dei 4 estrelas. Esse eu acho que foi um dos meus livros favoritos. Eu acho que foi. O Tyrion aparece bastante aqui, eu gosto bastante do Tyrion. A gente tem vários personagens na estrada pra algum lugar, então a gente acaba conhecendo vários lugares. E eu gostei bastante desse livro também. Eu não sei falar exatamente o que vai se passar aqui, porque eu fiquei 2 anos lendo esse livro, então eu fiquei períodos de tempo muito longos sem ler nenhuma página, e aí eu acabei esquecendo boa parte da história. Mas enfim. E aí também comecei a minha saga de releitura da série dos Bridgertons pra poder assistir a série. O primeiro então que eu reli foi o do que eu, obviamente. Eu dei 4 estrelas pra ele. Também não sei por que eu não dei 5 estrelas, mas 4 estrelas aí pro do que eu. 5 estrelas para o Visconde que me amava. Eu não sei se eu cheguei a mudar a nota de algum ou se eu mantive a nota de quando eu li pela primeira vez. Mas então tá aqui, 5 estrelas pro Visconde que me amava. Um Perfeito Cavalheiro, também 5 estrelas. Ele traz aí uma pegada meio Cinderela que eu gostei bastante, achei bem fofo. E acho que eu já sei porque que eu dei 5 estrelas pra Visconde que me amava e o Perfeito Cavalheiro. As mocinhas aqui não são da família Bridgerton, e eu gosto muito mais dos personagens que não são da família Bridgerton dos que são da família Bridgerton. Então eu gostei muito da Kate e da Sophie. Achei elas personagens assim muito fortes e eu gostei mais delas do que da Daphne. Depois nós tivemos... eu não enxergo o título do livro. Os Segredos de Colin Bridgerton. Eu também não gosto muito do Colin, mas eu gosto muito da Penélope. Então, mas eu acabei dando 4 estrelas pra ele também, porque eu achei que não teve muito o que acrescentar assim na história dos dois. A família, a Penélope é muito próxima dos Bridgertons, então meio que o Colin e a Penélope se conhecem desde que a Penélope nasceu, porque o Colin é mais velho. Mas eles se conhecem há muito tempo, eles eram melhores amigos quando crianças, e aí só depois que vai nascer o romance. Então meio que não tem muito o que um aprender e conhecer sobre o outro, e eu senti que a história foi uma grande enrolação. Esse livro, na verdade, foca muito mais na Lady Whistledown, que é a colunista secreta lá das fofocas de Londres. Eu acho que focou muito mais nela do que no casal, então ficou meio confuso, assim, meio perdido. O casal se perdeu aí no meio. E eu acabei não gostando tanto. O próximo livro é Para Sir Philip com Amor. 4 estrelas também, porque aqui a gente tem um personagem masculino que já passou aí por um trauma no relacionamento dele. Ele ficou viúvo e a esposa dele ficou boa parte do tempo, assim, que eles foram casados na cama, depressiva,
Ela nem interagia muito ali com os filhos. E aí acabou que quando ela morreu, ele se envolveu muito com as plantas que ele cuidava lá na casa dele. Ele era formado em botânica, sei lá como é que era o nome do coisa que ele fez. Mas ele meio que ficou tanto tempo com as plantas que ele esqueceu de como se envolver com as pessoas. E aí ele fazia umas coisas muito nada a ver e eu não gostei. Depois nós tivemos o Conde Enfeitiçado. Aqui nós tivemos também um personagem que passou por um trauma aí no relacionamento. Só que nesse caso foi uma Bridgerton. A Eloise Bridgerton ficou viúva. E ela vai depois se envolver com o primo do falecido marido dela. E aí também não gostei muito de como as coisas aconteceram aqui, não. Esse aqui eu dei 3 estrelas. Foi a estrela mais baixa. Eu não gosto muito da Eloise, eu achei ela bem sem graça, então é isso. Mais um favoritado do ano de 2020 foi Anne de Green Gables. Eu assisti essa série 3 vezes no ano passado. Duas vezes no ano passado. E aí, pra não reassistir a série mais uma vez, eu fui ler o livro e eu amei, favoritei esse livro. Mais um livro de Star Wars pra fechar o ano foi Star Wars Legado de Sangue, que vai narrar a Leia como senadora. E aí já passou um tempo ali do episódio 6, então eu dei 3 estrelas, foi ok. Não sei porque que eu dei 3 estrelas, mas foi uma leitura bem ok. E aí por último, finalizei o ano então com Harry Potter e as Relíquias da Morte, também 3 estrelas. Eu achei esse o pior livro da série. Não, o pior é o terceiro. O segundo pior, então, foi as Relíquias da Morte. Porque o Harry, ele quer que as respostas caiam do céu. E aí ele pergunta tudo pra Hermione. E fica ali esperando as respostas chegarem até ele. Sem contar que tem ali uma cena onde Harry e Voldemort se encontram também. E o Voldemort fica ali um pouco perdido. Não sabe, parece que ele mesmo não sabe o que ele tá fazendo ali. E o Harry tem que explicar algumas coisas pra ele. Eu não gostei, dei 3 estrelas. Então ficou assim a visão geral aí do meu ano de 2020. Tivemos 4 livros favoritados. Muitos livrinhos aí 5 estrelas e 4 estrelas. Mais 4 estrelas do que 5. Pouquíssimos 3 e 2 estrelas e 1 sem avaliação, porque eu não consegui avaliar. E 3 estrelas ali ficou com uma quantidade razoável também. Então parece que foi um ano muito bom de leituras, algumas decepções, né? Nada perfeito. E é isso então. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui e comenta como é que foi o seu ano de 2020, se tiveram mais leituras boas do que ruins, se você abandonou algum livro. Acho que eu não abandonei nenhum livro em 2020. Eu acho que não. Eu retomei livros abandonados, aliás, mas abandonar eu não abandonei nenhum. Então é isso. Se você se interessou por algum livro aqui que eu comentei nesse vídeo, compra com o meu link da Amazon, que tá aqui no box de descrição. Comprando com esse link, você ajuda muito o canal e não paga nada mais além do preço do livro. E não só livros, você pode comprar qualquer coisa, bolacha, biscoito, copo, camiseta, sapato, relógio, qualquer coisa que você quiser. Só compra com o meu link que você vai estar me ajudando bastante. E a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!